Estamos de volta com o Espaço Livre. Eu continuo minha entrevista com o vereador Ricardo Yang, da Rede, em pauta meio ambiente e sustentabilidade e, claro, a cidade de São Paulo. Vereador, o projeto das ciclovias e ciclofaixas da cidade teve uma boa adesão e parece que a população não é contrária a essa iniciativa. Agora, reduzir o uso do carro e, consequentemente, o consumo de combustíveis fósseis impacta na qualidade do ar? O senhor entende que a diferença é ínfima? Tem duas coisas aí. As ciclovias são um excelente exemplo de uma boa política pública realizada de forma desastrada. Como as ciclovias tinham uma grande adesão, principalmente da população jovem, a prefeitura resolveu acelerar o cronograma das ciclovias e fez ciclovias em qualquer lugar. Então nós temos soluções como da Berrini, que são fantásticas, e temos soluções como da própria Rua Vergueiro ou no centro da cidade, onde as ciclovias são feitas em qualquer lugar, em cima da calçada e assim por diante. Então, a população não quer só a solução, ela quer a solução bem feita. E o uso político das ciclovias vai ter um custo político, porque é evidente que ele acabou tendo um objetivo mais político do que de mobilidade. De resto, é claro que a diminuição, o uso de bicicletas e outros modais vai diminuindo a emissão de gás de efeito estufa. Mas não adianta se investir nas ciclovias, nos corredores de ônibus, se melhorar os ônibus, e isso de fato vem ocorrendo, se elimina a inspeção veicular. Você tem uma medida de mitigação das emissões e, por outro lado, você deixa de controlar as emissões. Ontem mesmo, na Zona Norte, eu estava atrás de um caminhão que estava emitindo fumaça preta numa quantidade inimaginável. E ele estava lá, impune. Como não há inspeção, então as pessoas simplesmente relaxaram em relação à qualidade das emissões dos seus automóveis. Se nós somarmos, é que o clima, nós estamos agora com chuvas de inverno, isso é raro. O clima está ajudando o ar a estar um pouco melhor. Mas se nós estivéssemos vivendo 15 dias, um mês de estiagem, nós já estaríamos sentindo as consequências da poluição do ar. Um dos grandes erros desse governo foi eliminar a inspeção e não colocar nada no lugar. Então, eu até diria que os ganhos com as ciclovias e com os corredores em relação ao não controle das emissões, acaba tendo um efeito zero sobre a poluição, que permanece a mesma ou piorou. O senhor, como estudioso do assunto, diria qual é a cidade estrangeira que melhor lida com as questões ambientais? São Paulo poderia se espelhar em alguma capital do mundo? Nós temos muitas capitais. Nós temos o caso de Copenhague, onde ninguém mora a uma distância maior do que 300 metros de um parque ou de uma área verde. Nós temos Londres, que além dos parques conhecidos, tem uma série de medidas para diminuir o transporte individual. Nós temos muitas cidades do mundo que estão lidando com essa questão de uma forma tranquila e bem-sucedida. O Brasil, nós temos tudo para fazer isso. Mas essa falta de integração do ambiental, do social e do econômico em políticas públicas sustentáveis está impedindo que isso ocorra. Entendi. E a participação da população? Tem uma parcela que só cobra, espera ações mirabolantes, mágicas, mas a participação da população é fundamental nesse processo, não? Olha, Daniel, como vereador, eu tive a oportunidade de percorrer essa cidade em várias regiões e é impressionante a vitalidade da nossa cidade. O exemplo mesmo que nós estamos falando do cicloativismo, graças ao cicloativismo, nós conseguimos ter uma sensibilização do poder público em relação à mobilidade e à diminuição do transporte individual. Nós temos na cidade de São Paulo lideranças, entidades, associações, ONGs fazendo coisas extraordinárias. O que acontece é que esses movimentos, o poder público não se articula com esses movimentos. Então, o poder público não consegue chegar em todos os lugares de São Paulo e aqueles que estão atuando no território, o poder público não conversa,
ou só conversa com aqueles que têm alguma relação política com o governo. Então, na área da cultura, na área da saúde, na área da educação, nós temos coisas extraordinárias ocorrendo. Em Itaquera, existe um projeto do Tião Rocha que é incrível, está transformando aquela região. Nós temos o Banco União Sampaio, que desenvolveu o perfil daquela região do Capão Redondo. Nós temos em Parelheiros todo um movimento de agricultores orgânicos que está possibilitando a oferta de alimentos saudáveis para o público, para os alunos da rede. Então, nós temos coisas extraordinárias. Só que o poder público não se articula com essa energia. E nós temos toda uma energia na cidade que acaba não potencializando o que o poder público poderia fazer. Então, a visão da descentralização na gestão de São Paulo, ela precisa ser radical. Porque a centralização ela é ineficiente, ela gasta recursos, desperdiça recursos e não tem uma participação legítima da população. Esse é um grande desafio para os próximos governos. Vereador, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público, na sua avaliação, qual é o desafio mais emergencial quando falamos em meio ambiente em São Paulo? Bom, o primeiro desafio é regenerar os serviços ambientais. Nós temos um número enorme de parques grafados no plano diretor que precisam acontecer. Não adianta você definir uma área como parque e depois não ter recursos para cuidar. Muitos dos parques que nós temos estão sendo extremamente mal cuidados. Então, o primeiro ponto é regenerar os serviços ambientais, aumentar a cobertura verde, diminuir as bolhas de calor. O segundo é integrar em política pública o conceito de sustentabilidade, de forma que não só a indústria imobiliária, a construção civil, ela atue de forma mais sustentável. A própria coleta e reciclagem de resíduos na cidade poderia avançar numa velocidade muito maior do que tem avançado. Nós poderíamos voltar a ter inspeção e diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Nós poderíamos regenerar centenas, milhares de córregos e rios subterrâneos que nós temos na cidade. Já está provado que os córregos e os rios subterrâneos trazem saúde hídrica à cidade. Enfim, tem tantas coisas que nós podemos fazer com tão pouco custo. É um problema de, como os americanos chamam de mindset, né? Quer dizer, a mentalidade. Quando você tem uma mentalidade excessivamente apegada a um modelo, você não consegue ver outro, né? E a sustentabilidade é um outro modelo, uma outra forma de ver o desenvolvimento, de ver o mundo. E esse é o grande desafio. Excelente entrevista com o vereador Ricardo Yang. Quem quiser continuar o papo com o senhor, tem um contato para deixar com a gente? Tem um Facebook? Tenho a minha página no Facebook, que é o Ricardo Yang, e tenho o site, que é o ricardoyang.com.br. Vejo vocês lá, tem coisas bem interessantes, porque eu não falo só das coisas que o vereador faz, eu trago uma série de informações sobre sustentabilidade lá também. Vereador, obrigado pela participação e volte mais vezes ao Espaço Livre. Obrigado ao telespectador, obrigado, Daniel. Mais um rápido intervalo no Espaço Livre, daqui a pouco vamos saber quais são os erros de português mais cometidos no dia a dia. Até já!